Olá, alunos do primeiro ano, né? Sejam bem-vindos aqui à semana 4. Né? O conceito de semana 4 que nós vamos trabalhar aqui é movimento circular, tá? E o movimento circular uniforme. Mas vamos entender o que se trata esse movimento circular, né? Primeiramente. Na natureza, gente, existem fenômenos que acontecem em ciclos, né? Isto é, que para ocorrer, perduram por intervalos de tempos iguais, chamados períodos, tá? A sucessão entre os dias em períodos de 24 horas é um fenômeno cíclico natural. A sequência das estações do ano repete-se em períodos de 12 meses. Então, o que seria esse movimento circular, né? Um exemplo aqui, ó, são as rodas de bicicletas, né? O sistema do relógio, né? Esses mais antigos, né? Os analógicos que tem um ponteiro, né? Então, tudo isso está baseado no movimento circular. Quando determinado corpo ou objeto locomove-se, descrevendo uma trajetória com formato de circunferência, dizemos que ele realiza um movimento circular. Aí nós vamos aí voltar um pouquinho aí na questão de geometria, quando vocês estudaram, né, a matemática de vocês aí, né, creio eu, fundamental aí, em alguma fase aí desse ciclo. Período e frequência. Vamos conceituar, né, o que se trata período e frequência. O que pode haver de cíclico ou periódico nos movimentos circulares? É o fato de que, decorridos intervalos de tempos constantes, o objeto passa pelas mesmas posições. E dependendo da velocidade com que ele se desloca, esse período pode ser maior ou menor. Os movimentos da Terra têm duração constante. A da translação ao redor do Sol, por exemplo, dá-se intervalo de tempo definido, né, que são 365 dias e 6 horas aproximadamente. Frequência. O que é frequência? Frequência é a quantidade de ocorrência de um fenômeno cíclico ou periódico em determinada unidade de tempo. A frequência de rotação da Terra, gente, é de aproximadamente uma volta por dia, né? Então, 1 por 24, né? Ora, compara-se esse valor com o período de rotação, se a unidade de tempo for a hora. Então, por exemplo, aqui, ó, T, período, né? Que eu tenho aqui 24 horas, que é uma volta completa. Então, uma hora, né, é minha unidade de tempo, né? Então, eu tenho aqui 1 por 24 voltas. Vai me dar o quê? Minha frequência. Depois a gente vai entender melhor isso. O período, né, gente, é relacionado ao intervalo de tempo que ocorre essa rotação, né? Aí. Vamos conceituar melhor aqui frequência, depois a gente vai lá para o período. Portanto, né, período está relacionado a 1 sobre f, né? O que significa isso? 1 sobre frequência quer dizer que é o inverso da frequência, e a frequência também é o inverso do período. Então, elas estão intimamente ligadas, né? A gente pode observar isso. A frequência está relacionada ao período do movimento, né, circular uniforme que ocorre, né, em uma rotação. Assim, a frequência, né, são grandezas inversamente proporcionais. Né? Período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Quer dizer isso? Se minha frequência aumenta, o que acontece? O tempo que eu gastei, no período que ocorreu isso, né, foi menor. Então você tem uma frequência maior. Se o seu período é maior, se você gasta um tempo maior, então sua frequência diminui. Né? Isso que está querendo dizer aqui nesse raciocínio. Quanto menor for o período de tempo necessário para realização de um ciclo, maior será o número de ciclos, né? Frequência, é como se fosse a rotação de um carro, né? Quanto menor o tempo que ele gasta, maior a rotação ele realiza. Um exemplo disso, gente, é um CD, né? Hoje em dia não é muito utilizado, mas já foi muito utilizado. Se um ponto do CD, né, você marcar um ponto no CD ali, né, na circunferência dele, principalmente ali nas extremidades, der uma volta em 10 segundos, então o período, né, do seu movimento seria de quanto? Né? 10 segundos. E a frequência? Né? A gente acabou de ver ali que a frequência é 1 sobre o período. Então seria 1 dividido por 10. Então daria 0,1, né? Volta por segundo. Né? É isso que fala. Se o período do movimento fosse 5 vezes menor, né, com o ponto dado na volta, a cada 2 segundos, a frequência correspondente seria de meia volta por segundo, né? Ou seja, 5 vezes maior que a anterior. Então é isso que a gente tem que entender, a correlação, né, entre a questão da inversamente proporcionalidade entre o período e a frequência.
O que ele fala aqui, ó, se o período fosse 5 vezes menor. Se o período é 10 segundos, né? 5 vezes seria o quê? Né? 10 dividido por 5 vai dar 2 segundos. Se eu pego 1 dividido por 2, né? Qual que seria a minha frequência? Né? Só fazer esse cálculo aqui, ó. Daria o quê? Daria meia, né? A resposta, né? Meia volta por segundo, não 0,1. Tá? Então, você aumenta, né? A sua frequência, seria 5 vezes maior. É o que fala aqui. Outro exemplo, né? Se o ponto do CD der uma volta em 10 segundos, então o período de seu movimento, né? Acho que é o mesmo raciocínio, de 10 segundos e a frequência será de 0,1. É o mesmo raciocínio, eu esqueci de colocar aqui. O que acontece, gente? A frequência, né? A gente falou ali, ó, 5 vezes maior que a anterior, né? Seria meia volta por segundo, respondido isso, né? Mas, quando a gente fala de frequência, a gente tem uma unidade padrão que é trabalhada no sistema internacional. Tá? Então, meia volta por segundo, né? É isso que falou aqui. A mesma coisa de eu falar que é 0,5 Hz. Então, Hz é minha unidade do sistema internacional. Essa é a unidade que eu vou estar trabalhando. Tá bom? E a gente tem, né, os múltiplos, né, e os submúltiplos dessa unidade de medida. Né? As maiores são kHz, megahertz, que equivale de 103 a 106 Hz, respectivamente. Então, essas são, né, as unidades, né, mais comuns utilizadas, né, na frequência. Medida de ângulos irradianos, né, gente? Para a gente entender isso aqui, você tem que entender o seguinte: se você está analisando, né, o movimento circular uniforme, né, a gente tem que trabalhar com o conceito de circunferência. Né? O C aqui seria o meu centro, né, centro de circunferência. O θ é o ângulo que é varrido, né, pelo movimento. É como se eu marcasse um ponto aqui e analisasse o quanto que ele varreu aqui para gerar esse ângulo θ. O L, né, é a equação de comprimento de acordo com a circunferência, medida o ângulo central do θ. Em radianos, né, θ seria o quê? Né? Seria L sobre R, tá bom? Esse L que ele está falando aqui, gente, o L, ele acaba tendo o mesmo, né, comprimento aqui, né, do R, é isso que está falando aqui. Tá? O radiano é uma medida dimensional, né, não tem o que... Você não escreve nenhuma unidade, né, quando a gente fala assim, distância, a gente tem a unidade de medida que chama metros. Aqui você não vai utilizar, né, unidade de medida, porque ele é uma medida adimensional. Porque elas se cancelam. Mas é costume colocar sem termo rad após a medida, relação entre as unidades de ângulo. 2π radianos quer dizer 360 graus, quer dizer uma volta completa da circunferência. Né? Lembrando que π, né, equivale a 3,14. O ângulo central de π radiano é o ângulo cujo arco corresponde e tem um comprimento igual ao raio de circunferência. Ok? Quais são as grandezas angulares? Até agora, as grandezas da cinemática que definimos estão envolvidas com medidas lineares, ou seja, medidas de comprimento. É conveniente, em situações que envolvem movimento circular, definir grandezas relacionadas a ângulos ou arcos de circunferência. Em movimentos circulares, as situações em que há mais significativo indicar a posição de um objeto em termos de ângulo, com sentido positivo predeterminado que se tem em termos de comprimento. Vejamos então como se definem as grandezas envolvidas com tais ângulos. Espaço angular. Adota-se o ponto de origem, né, sobre a trajetória circular, em um sentido positivo, de rotação. A partir dele, podemos medir posições lineares sobre a circunferência e definir o espaço angular como se segue. Espaço angular, gente, é representado por essa letra grega aqui, né, φ, é o ângulo de fase, né, que eles chamam, né, uma circunferência. É o ângulo central da circunferência que corresponde ao arco, espaço linear sobre a trajetória. Como é que se calcula nesse espaço angular? Como definido anteriormente, né, ele vai ser calculado, né, por S sobre R, que é a distância
o espaço percorrido sobre o raio, né? Então, como é que ficaria isso? Nós temos um exemplo aqui, ó. Para expressar a medida do espaço angular em radianos, se S e R devem estar expressos nas mesmas unidades de medida, por isso que ele é dimensional. Se está expresso na mesma unidade, na razão você vai cortar um em relação ao outro. Por exemplo, se S é 0,2 metros em uma trajetória circular do raio de 5 centímetros, o espaço angular correspondente é... Observem, né, que eu estou aqui com metros e aqui embaixo centímetros. Vou ter que trabalhar com a mesma unidade de medida, né? Então, eu vou passar meu 0,2 metros para centímetros. Ficou 2 centímetros. Então, 2 centímetros dividido por 5. Eu corto, né? O que faz aqui? Ó? Você corta essa unidade aqui e corta essa aqui. E a gente obtém essa relação aqui, ó, 0,4 radiano. Então, quando ele fala que é dimensional, porque na verdade não tem, né, uma unidade padrão. Isso eu coloco radiano para você entender que se trata, né, de circunferência. É isso que ele está te dizendo. Ok? Olha aqui o desenho, ó. O que a gente pode ver aqui no desenho? Né? Que é, você marca um ponto, né, e varre esse espaço aqui, né? Esse seria o espaço, né? Sobre o raio, né? O raio é a medida da ponta em relação ao centro. Okay? E o S seria o espaço percorrido, né, que você analisou. É isso que ele faz aqui. Dessa forma, você consegue calcular qual foi o espaço angular. Né? Então, por hoje, né, é só. Depois a gente vai continuar com os conceitos aí. Até mais.